Bom dia, graças a Deus por nós que estamos para adorar o Senhor nesse domingo. E temos começado ontem a refletir e a meditar sobre esse tema que foi colocado, os 5 pontos do calvinismo. E talvez você diz, aí, o que é calvinismo? A gente tem que ser crente, né, na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Por que essas nomenclaturas? Ontem foi explicado, né? Então, se você veio ontem, você entendeu bem o que foi explicado sobre o sínodo de Dort, sobre a depravação total e sobre a eleição incondicional. São tópicos que resumem e sintetizam a mensagem da Escritura. E esses tópicos, eles obviamente são todos muito bem fundamentados. Então, ontem à noite nós tivemos, na verdade, o momento de exposição foi citando vários versículos, apresentando e mostrando e confirmando estas doutrinas. Nós vimos ontem que o ser humano é completamente corrupto, né? Corrompido pelos seus pecados, é o que nós chamamos de depravação total. Não tem como o ser humano buscar a Deus por si próprio. Falamos que teve um indivíduo, né, na história da igreja chamado Pelágio, que acreditava que era possível o homem por si próprio buscar ao Senhor. E que até era possível o homem chegar a um nível de santidade tal que ele não pecava mais aqui na terra. E isso foi fundamento até para os futuros desenvolvimentos do ensino arminiano. Não a mesma coisa, mas algo muito próximo, muito semelhante. Mas vimos que isso é um erro, a Bíblia não sustenta essas verdades, que somos completamente corrompidos pelo nosso pecado e que se Deus não nos buscar primeiro, nós não temos condição de buscar a Deus. Não somente não temos condição de buscar a Deus, como não queríamos buscar a Deus. Nenhum de nós queria Deus, nenhum de nós. Então aquele hino, o pastor Jaime está aqui, ele me lembra, aquele hino das nações, né, clamam por salvação. Qual é? Peguei desprevenido, né? Mas não tem o hino, as nações clamam por salvação. Está no cantor cristão. Esse hino está errado. Porque as nações não clamam por salvação. Missionário vai lá na China pregar, os chineses não querem Jesus. Não querem Deus. Eles querem o Deus deles. Mas não o Senhor verdadeiro que se revela na Escritura. Então, na verdade, é Deus mesmo quem visita o homem numa obra sobrenatural, sem violentar sua vontade, mas de uma maneira realmente milagrosa, convence o homem do seu pecado. Como diz lá o versículo, né, que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Realmente é o que acontece, e nos convertemos, ou melhor, somos convertidos pelo poder de Deus, e vimos isso ontem na eleição incondicional. O acróstico, o pastor Bruno bem colocou ontem, tulip, no inglês, que se refere a uma tulipa, né? No português fica telip. E ontem nós observamos a total depravação e a eleição incondicional. E muito próximo dessa eleição incondicional porque não depende de mérito humano, depende de Deus escolher. Deus, quando escolhe alguém para a salvação, escolheu antes de existir tudo, antes da criação, antes de qualquer coisa. E vimos que existe a predestinação. Predestinação no aspecto positivo é a eleição. E no aspecto negativo é o que nós chamamos de preterição. Alguns não foram escolhidos para a salvação, mas foram destinados para a morte eterna. Isso antes de tudo ser criado. De todas as coisas existirem, o plano do Senhor já estava todo traçado. E depois das mensagens, a gente conversando aqui, nós refletindo com um irmão, com outro, sobre o seguinte aspecto. Às vezes, alguns desses ensinos são difíceis para nós, porque Deus é amor, mas o Senhor, Ele também é justiça, o Senhor é complexo, e nós devemos entender da seguinte maneira. A Bíblia ela é escrita em 2 planos. O plano humano, que trata muito diretamente conosco e com a nossa realidade de pecado. Mas existe um plano divino, onde Deus, Ele apresenta algumas pepitas, alguma luz sobre como o Senhor pensa acima e distante do pensamento humano. Deus pensa diferente de nós, irmãos.
Nós temos um pensamento, temos emoções, nós temos um jeito de ser. Deus não é um ser humano poderoso. O Senhor, Ele é um outro ser no bom sentido. O Senhor nosso Deus, nós temos a imagem dEle em nós ainda, mesmo aqueles que não creram em Jesus têm a imagem de Deus preservada neles, mas o Senhor nosso Deus, os pensamentos do Senhor são muito além dos nossos. E o que o Senhor deixou na Bíblia para nós conhecermos foram alguns poucos aspectos de como Deus fez as coisas, de como Deus agiu, mas Deus não quis revelar tudo. E nem posso dizer que no céu Ele vai revelar tudo. Deus é infinito, nós não temos como prescrutar tudo do Senhor. Por isso essas doutrinas, elas nos humilham. O ser humano não gosta de ser humilhado. Ele quer ter o controle, ele quer ter as respostas de tudo. Não temos as respostas de tudo, temos o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que nos baseamos. Então, essas mensagens, ontem e hoje, pelo menos essa até agora, nós estaremos observando vários versículos para comprovar uma verdade muito forte. A verdade da limitada expiação. É o L do nosso acróstico, telip, termina com P. Então o L fala de uma expiação limitada. Expiação, a obra que Cristo fez por nós na cruz, ela é limitada. Limitada em que sentido? Jesus, a morte de Cristo não poderia, na sua essência, salvar todos os seres humanos, na sua qualidade, ou não? Poderia. Mas alguém tinha que ser condenado, para que a justiça de Deus se confirmasse. A morte de Cristo, ela é limitada nesse sentido, de que apenas alguns receberam a graça de Deus pela eleição, de serem salvos, baseado no sacrifício de Cristo. E esta eleição é porque você é religioso? Não. É porque você vem para a igreja todo domingo, para não perder a salvação? Não. É porque você é bom no seu coração, você tem alguma coisa boa? Também não. É porque Deus quis, é pelo bem querer da vontade de Deus. Em algum momento, antes de tudo existir, da história começar, Deus decidiu que nós iríamos existir, desde Adão até o último ser humano que vai nascer, Deus decidiu que iria existir, e Deus decidiu aqueles que haveria uma queda, e aqueles que serão salvos, e os que não serão. Se não pensarmos assim, nós destruímos uma doutrina das mais importantes da Bíblia. Falamos ontem, quem lembra? Pertinho. A soberania de Deus. Tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Se o Senhor não sabe de um detalhe, de um elemento da história, e o saber aqui, esse verbo tem que ter muito cuidado. Ele não sabe, não no sentido de que ele prevê o futuro e sabe, mas ele sabe porque ele escreveu, usando essa metáfora da escrita, porque não precisa escrever, Ele escreveu, ele elaborou, ele determinou tudo o que haveria de acontecer. Vai acontecer, tudo do jeito que Deus determinou. A sua oração foi determinada por Deus. O problema que você passa também. Deus não é o responsável por esses problemas ou pecados ou situações que enfrentamos, mas a determinação é dele. Agora, os elementos que propuseram ou que evidenciaram, que causaram situações em nós, podem ser de outra ordem. Você pode passar um problema porque outra pessoa lhe causou o problema, porque você mesmo se causou um problema, porque Satanás te causou um problema, por vários sentidos. Agora, sobre tudo isso está o Senhor. Nada acontece senão pelo querer e pela vontade de Deus. Essa é a verdade que Deus nos dá na Escritura para entender o caráter e o poder dele. No ambiente humano, nós não sabemos o que Deus planejou, especificamente, sabemos o que é nos dado pela Bíblia, mas especificamente nós não sabemos. Então, nós temos que orar, nós temos que continuar suplicando, nós temos que continuar dependendo do Senhor e pedindo que Ele nos ajude em todo momento, porque esta é a dimensão humana. Como homens, nós não chegamos nem perto a arranhar
os desígnios e propósitos específicos de Deus para cada indivíduo que nasceu, que existe e que vai nascer, e sobre todas as coisas. O que temos é um plano geral, mostrando que Deus intervém na história hoje, e sempre participou da história, porque o Senhor começou essa história, e o Senhor nosso Deus vai encerrar essa história no tempo escolhido por Deus. Então a questão é, sobre a limitada expiação depois desta introdução, é exatamente o aspecto de que se o Senhor Jesus morreu por os eleitos, pelos eleitos, ou se Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Por quem Cristo morreu? Esta é a grande pergunta. Vamos apresentar alguns argumentos em favor dessa expiação limitada. Alguns livros apresentam expiação particular. Expiação se refere à obra de Cristo na cruz. Ela foi por alguns, pelos eleitos especificamente, ou ela foi por toda a humanidade? E então, Mateus 1:21, vamos ver vários versículos, como estamos na escola dominical, você está preparado aí para abrir bastante a sua Bíblia e observarmos vários textos da Escritura com relação à expiação limitada. Vamos ver por quem Cristo morreu então. Mateus 1:21. Esse versículo, ele nos mostra, são muitos versículos, uns mais específicos, outros mais contextuais. Esse é um contextual. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Especificamente aqui, diz que Jesus vai morrer, salvar o seu povo. Quem é o povo de Jesus aqui no contexto? Os judeus. Então Jesus morreu só pelos judeus? Claro que não. Por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado e defender uma doutrina. Mas o texto está mostrando que o Senhor Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Então já há uma delimitação aqui. Ok? Olhe então outras declarações sobre Jesus acerca de suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Todos esses versículos servem para enfatizar o aspecto de que o Senhor Jesus morreu por aqueles que foram escolhidos somente. Não porque não dava para salvar mais, não é por isso, mas porque esse é um ensino bíblico que nós observamos. João 10, 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito claro, né? Ovelhas do pastor, óbvio, não é as ovelhas do mundo todo. Isso é uma metáfora, é uma ilustração, mas deixa muito claro: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As que não são ovelhas, ele não vai dar a vida. João 10,15. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10,26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Isso falando aqui a judeus. Então tem as ovelhas de Jesus, tem as que não são ovelhas de Jesus. As que não são ovelhas não creram. Ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não entrega a sua vida pelas que não creram. E o verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E aqui, o verso 27 vai ser tratado à noite, quando observarmos o último ponto, né, desses 5 pontos do calvinismo, sobre a perseverança dos santos. Os crentes perseveram, porque todo aquele que foi chamado por Deus e é crente no Senhor Jesus Cristo, ele é a ovelha de Jesus. A ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus, a ovelha de Jesus conhece a Jesus e ela segue a Jesus. Quem é crente não vai se desviar, essa é a ideia. Pode enfraquecer, pode passar por crises, certamente, mas desviar-se do nome de Jesus, não. Abandonar a fé em Cristo, não. Apostatar, não. Ele sempre está com Cristo. Fraqueja, desanima, falta aqui, falta acolá, mas é crente e persevera até o fim.
Então, Jesus, além de falar das ovelhas, das suas ovelhas, Jesus fala em morrer pelos amigos. Olha o que nós lemos lá em João 15, verso 13. João 15, verso 13. Veja, estamos observando versículos que mostram que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, João 15, 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amigos aqui se refere àqueles que creram em Jesus, né? Aqueles que são os discípulos de Jesus, dentro desse contexto do capítulo 15. Jesus não iria morrer, digamos assim, né, em favor do inimigo. Mas lá em Romanos 5 fala que nós éramos inimigos. Éramos quando não críamos no Senhor. No momento que passamos a crer, nos tornamos amigos do Senhor. Ele morreu por nós. Mas ele não vai morrer por aqueles que não vão crer, que não são ovelhas e que permanecerão inimigos de Deus e do Senhor Jesus. Há textos também que afirmam ter Cristo morrido por sua igreja, especificamente. Lembra Mateus 21, Jesus morreu para salvar o seu povo, judeus. Não havia igreja naquele momento. Mas existem versículos, já quando a igreja é inaugurada, onde Jesus, ele morre pela igreja. Um clássico, versículo muito conhecido, é Atos 20, 28. Então veja Atos 20, 28, que diz assim, falando que Jesus morreu por sua igreja. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele morreu pela igreja, especificamente. Mas também Paulo nos ensina a metáfora do casamento, explicando, elucidando o amor de Cristo pela igreja. Lá em Efésios 5, 25, nós lemos ainda: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito específico. Por quem Jesus se entregou? Por quem Jesus morreu? Pela igreja, pelas suas ovelhas, pelos seus amigos. Então são vários textos mostrando especificamente, delimitando que a expiação foi para os eleitos, não foi para todo o mundo. Na Epístola aos Romanos, nós temos aqui um texto também muito emblemático sobre a expiação limitada. Romanos 8, verso 32 em diante, nós vamos observar como Jesus se entregou. Aqui mostra que ele se entregou por todos. Todos, então quer dizer, vamos ver um argumento, né, da perspectiva arminiana, que foi explicado ontem, né, os aspectos do arminianismo. Então não vamos repetir hoje, mas alguns dos arminianos pegam esses textos mostrando que Jesus morreu por todos, ou que Jesus morreu pelo mundo, para mostrar uma expiação universal, como se Jesus tivesse morrido pelos pecados do mundo inteiro. Olha então Romanos capítulo 8, verso, eu falei o 32, vamos ler o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente a ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem são esses todos nós? Os salvos, a igreja de Roma, que está. Então fica muito claro. Então, quando formos observar, e vamos ainda hoje, aqueles textos sobre a salvação para todos ou para o mundo inteiro, temos que observar muito bem o contexto. Todos quem? Todos, cada indivíduo do mundo, cada participante da raça humana, ou todos de um grupo que contextualmente está circunscrito. Nesse versículo, é a igreja de Roma. Olha ainda Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, lembra, também os predestinou,
de antemão conheceu, não é que ele viu de antemão que eles iriam crer e por isso os escolheu. Não. Lembra que esse princípio arminiano fundamenta aquela doutrina terrível chamada teísmo aberto, que dividiu algumas igrejas aqui no Brasil e que traz a ideia de que Deus ele não determina todas as coisas, ele não é tão soberano quanto a Bíblia diz e que Deus precisa prever o futuro para fazer certas escolhas. Esse Deus é um Deus muito fraco, não é o nosso Deus, não é o Senhor é soberano, o Senhor determinou todas as coisas, nada escapa de Deus, nada, nada. Isso, irmãos, nos traz uma segurança e um conforto grande, porque carregar a obra de Deus, dependendo do esforço humano, é impossível, é loucura, é complicado, é desanimador. Não conseguimos fazer a obra de Deus na terra se não crermos que é o Senhor que cuida da sua obra, que o Senhor é quem dirige, realiza, faz as coisas acontecerem. Nós somos seres humanos e temos que nos dedicar ao máximo na obra de Deus, com toda a nossa força, nosso amor, nossa energia, porque a obra é de Deus. E por que nós estamos nesta obra chamada igreja? Porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque teve misericórdia de nós, nos deu um presente mais especial do que qualquer outro, a nossa salvação em Cristo Jesus. Não tínhamos condição de ser salvos, nenhuma condição, nenhum de nós. E o Senhor nos livrou das trevas do pecado, do inferno de fogo, e hoje temos uma vida extremamente abençoada. Por isso servimos ao Senhor. Mas somos falhos, somos imperfeitos, pregamos, não só eu, mas os irmãos também, uma mensagem perfeita, mas nós mesmos desobedecemos essa mensagem, é ou não é? E se formos crentes sinceros, vamos sofrer com isso. Como é que eu defendo uma mensagem, um Cristo, que eu mesmo, em alguns pontos da minha vida, não consigo ser coerente com tudo? Entende? Então é muito pesado, se torna um fardo a vida cristã, se não crermos que o Senhor é soberano e gracioso para levar esta obra, e que nós vamos nos esforçar o máximo que pudermos, dentro do que Deus coloca no nosso coração, para a glória de Deus, não por causa dos homens, não por causa de metas humanas, não por causa de uma estratégia empresarial, eclesiástica, não, mas porque Deus coloca no nosso coração. É o que acontece com o missionário. Deus vai chamar aqui um missionário, um irmão para ser missionário, e ele vai colocar no coração desse irmão. Aí esse irmão vem aqui na frente, dá um testemunho, e a igreja fica toda sem entender. Como é que esse irmão vai deixar o emprego dele, concursado, tranquilo, folgado, vida boa, para ir lá para a China, para o Japão, para Moçambique, para os cantos, ou para a França também, não vamos desprezar a Europa, né? Os países europeus. Como é que esse irmão vai deixar uma condição estável de vida para ir para essa loucura? Por quê, irmãos? A gente não te entende. É simples, Deus botou no coração dele. É graça de Deus. E ninguém consegue dizer não quando Deus chama para a salvação e para o serviço a Deus. É um privilégio ser chamado por Deus para servir a Ele em qualquer atividade, situação da igreja do Senhor Jesus. E aqui nós percebemos que o Senhor, Ele de antemão nos conheceu, porque já tinha nos predestinado, no sentido de que determinou, decretou a nossa escolha para sermos do povo de Deus hoje na igreja, neste momento. Como também Deus escolheu a nossa existência, poderia ter sido outra pessoa, não é verdade? Está lá os gametas fecundando o óvulo, poderia ter sido outro, era outra pessoa, não é? Poderia ter sido outro óvulo, e não era você nem era eu aqui. Quem escolheu isso? O acaso? Foi o acaso. O destino? Tire essas palavras do seu vocabulário. Não tem destino, não tem acaso, não tem coincidência, só existe Deus. Foi Deus. No hebraico é interessante porque em alguns textos é assim: Deus choveu ou choveu a chuva hoje. É muito interessante, porque na nossa língua, que tem esse aspecto ateísta, choveu. Ninguém faz chover, chove.
mas na língua influenciada pela teologia, pela a vontade de Deus, é Deus quem chove a chuva, né? Porque o Senhor é quem age sobre tudo, e é verdade, E em Romanos 8,33, nós lemos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, o todos do versículo 32, por todos nós, se refere à igreja de Roma e aos eleitos da igreja de Roma. Verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque é Deus quem os justifica, são os eleitos de Deus. Então, a expiação, ela é para aqueles que foram eleitos. A doutrina da eleição particular, específica, como estamos colocando aqui, também se fundamenta na doutrina da obra intercessória de Cristo. Jesus, ele intercede pelos eleitos. Olha João 17:9. João, capítulo 17, verso 9. Diz assim, João 17:9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Rogar aqui é interceder. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, intercede por nós. Nós quem? Os eleitos de Deus, aqueles que são do Pai, aqueles que são dele. Não rogo pelo mundo. E aqui quando ele diz o mundo, todos os habitantes do planeta. Entende? Ainda João 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, estejam comigo os que me deste, junto com o Senhor Jesus na glória lá. Então, perceba, quando o Senhor Jesus ora, capítulo 17, que é uma oração do Senhor Jesus, ele intercede pelos eleitos, os que são de Deus, não pelos habitantes do mundo todo. Pela própria natureza da expiação, da salvação em Cristo, o resgate, quando pago, ele é aceito automaticamente e liberta aqueles a quem direcionado, né, tal resgate. Então, não mais pode ser exigido deles, né, a culpa, a pena, porque eles foram resgatados. E é interessante isso. Se Jesus morreu por todo o mundo, por cada indivíduo, esse sangue, ele é eficaz, ele é eficiente. Há um cântico que diz que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada injustificadamente ou sem um direcionamento. Toda gota de sangue de Cristo que foi derramada, ela é eficaz para salvar os que têm que ser salvos, aqueles que Deus escolheu, desde antes da fundação do mundo. Lá em Mateus 20, 28, nós lemos assim, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha aí, muitos. Esse mesmo versículo, ele é repetido mais na frente pelo apóstolo Paulo, usando a palavra todos, para dar a sua vida em resgate por todos. E aí muitos vão dizer, olha, está vendo? A expiação, ela é universal, ela não é limitada aos eleitos, ela é para toda a humanidade. Mas como? Se todos forem atingidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, todos deverão ser salvos. Entende? Todos têm que ser salvos. Se é pela graça, se é Deus que coloca em nós a fé necessária para a conversão, para o arrependimento e a conversão, logo, se Jesus morreu por todos, todos teriam que ser salvos. Se não, e se todos fossem salvos, e esse é um perigo, um medo do arminianismo, ele não chega a afirmar isso, mas é uma consequência lógica, é a salvação da humanidade toda, é o chamado universalismo. Se Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade terá que ser salva da condenação dos pecados. Como explicar os textos sobre a eleição, então?
Não é verdade? E se Jesus morreu por todos, mas só alguns vão crer, baseado em que eles vão crer? Em algo neles? Muitas vezes o arminiano pende para esse lado. Muitas vezes não, ele pende para esse lado. A ideia da graça preveniente, como nós explicamos ontem. Ele vai ter algo nele que vai fazer com que ele enxergue esta salvação que já foi dada para todos. Aí não é pela graça, é por mérito humano. Será que é o entendimento da Bíblia que leva alguém a ser salvo? Da inteligência? Nós sabemos que a Bíblia é o meio para conhecermos sobre a salvação e crermos. Mas muitos podem ter uma excelente capacidade, ler a Bíblia, entender todo o plano de salvação e não se converter. Por quê? Porque não foi do querer do Senhor. Ora, se a morte de Cristo foi um resgate em favor de todos, sem distinção, não somente em favor dos eleitos, então deve-se concluir que todos são libertos pela obra do Espírito Santo. Porque acompanha o sacrifício de Cristo, depois a obra do Espírito Santo. Não é verdade? Então, se Jesus morreu por todos, o Espírito Santo vai agir naqueles que foram marcados pelo sangue de Cristo. Todavia, as Escrituras nos informam que aqueles que não aceitam Cristo não são redimidos da maldição da lei. Se a morte de Cristo foi um resgate universal, parece que no caso deles exigiu-se um pagamento em dobro pelo pecado. Ou seja, é como se Jesus morreu por todos, mas depois teve que haver um outro pagamento pelo pecado para ele crer. Porque se Jesus morreu por todos, todos deveriam ter condição de crer no Senhor Jesus, pela obra do Espírito, pela ação do Espírito, nessa chamada eficaz. A chamada eficaz seria o quê? Pregou o Evangelho e a pessoa responde ao Evangelho com arrependimento, fé e conversão. Essa é a chamada eficaz. Quando Deus chama, ninguém pode dizer não para a graça de Deus. É o que nós vamos ver logo mais sobre a irresistível graça depois desta mensagem. Mas tem muitos textos na Bíblia que falam de uma morte de Cristo por todos e por muitos. Não seria honesto nós encerrarmos aqui. Então é importante destacar que tem muitos versículos. E vamos ler alguns. João 1,29 fala que Cristo morreu por muitos. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio tirar o pecado do mundo inteiro. Mas como é que a gente responde esses versículos que eu vou ler? Pelo contexto. Tirar os pecados do mundo aqui não implica que cada indivíduo do mundo será salvo pelo sangue de Cristo. E isso deve ser lido à luz de toda a Escritura. Por isso eu li os primeiros versículos, para você entender como é especificado, como Jesus diz que ele veio morrer pelas suas ovelhas, não pelas as ovelhas que não são dele. Isso foi muito claro. Mas aqui, uma palavra de João Batista expressando que Jesus veio tirar o pecado do mundo. E veio. Em que sentido? Não vou explicar todos, mas eu vou ler, o tempo não vai dar, mas esse especificamente. Em que sentido Jesus veio tirar o pecado do mundo? Porque no final da obra redentora de Cristo, essa obra foi feita, completa, mas ela ainda não foi, o resultado dessa obra não foi consumado. Quando o resultado da obra expiatória de Cristo, a obra de redenção, for consumada, haverá pecado no mundo? Não. Não haverá. Haverá um novo céu e uma nova terra. Haverão somente pessoas sem pecado, redimidos. Então, nesse sentido, o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Entendem? Então, se você ler bem, você vai perceber que os versículos não tratam de uma salvação, de uma expiação universal para todas as pessoas. João 3,16, versículo muito claro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, pastor, está vendo? Deus amou o mundo inteiro. A obra expiatória de Cristo é para o mundo inteiro. E aqueles que entenderem vão crer. Não. Você percebeu a delimitação de João 3,16? Deus amou o mundo inteiro. Mas a salvação é para quem? A morte de Cristo é para quem?
para todo aquele que nele crê. Só vão crer aqueles que o Senhor chamar, especificamente. E o verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o mundo dá a ideia de todos. Não, mas entenda dentro do contexto. Aos que creem. Aos que creem. E os que vão crer por quê? Porque o Senhor eficazmente chama através da pregação do seu evangelho. Ainda em 2 Coríntios 5, 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Estamos vendo textos que falam de que Jesus morreu pelos do mundo, ou por todos. Isso é uma generalização. E alguns vão dizer, olha, está vendo? Por isso que Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. E nós, aqueles que entenderem a mensagem, são os que vão crer. Não, não é assim. Jesus morreu pelos pecados daqueles que vão crer somente, e especificamente, porque o sangue de Cristo é eficaz. Em quem o sangue de Cristo marca, isso aqui é uma metáfora, obviamente, a gente não tem como pegar no sangue de Cristo hoje, mas em quem o sangue de Cristo marca, essa pessoa é salva. Como foi na Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Só que ali o sangue do cordeiro comum. Olha então 2 Coríntios 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viu quantas vezes repete aqui a palavra todos? Cristo morreu por todos, todo mundo, cada indivíduo humano. Não. Por que não? E se nós estivéssemos numa aula, eu ia querer que alguém respondesse esse versículo. Por que eu posso dizer que Jesus não morreu por cada indivíduo do mundo nesse versículo? Se Jesus morreu, digamos, por cada indivíduo do planeta, todos os indivíduos do planeta Terra, eles deveriam cumprir o verso 15. O que é que diz o verso 15? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Uma pessoa não convertida, ele vive para Deus ou ele vive para si mesmo? Pronto. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O eleito, o convertido, vive para Jesus, morreu com Jesus e ressuscitará com Jesus, porque a nossa vida não é mais nossa, estamos em Cristo, nesta unidade em Cristo. Tudo que eu faço é por causa do Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Aqui cabia um glória a Deus se nós fôssemos mais, né? Brincadeira, irmãos. Mas é verdade, é verdade. Então, quando diz que um morreu por todos, logo todos morreram, esse todos aqui são os eleitos. Os eleitos morreram com Cristo, para o pecado, para esta vida. E a vida que nós vivemos agora, lembra de Gálatas 3? A vida que vivemos agora, vivemos para o Senhor. E o começo do versículo é a parte prática. Aí você está aqui hoje, né? Eita, lá vem teologia, né? Pastor com essas histórias. Mas, irmãos, teologia, entenda, é aprender de Deus para viver na prática a vontade de Deus. E Paulo juntava tudo isso. A gente é porque é incompetente, não consegue fazer tudo. Mas o apóstolo Paulo juntava tudo isso. Olha o começo do versículo. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é que Ele morreu por nós. Isso tem que nos constranger. Tem evangelismo num dia que está marcado. Ah, mas eu não vou não, está difícil, estou tão cansado, tanta coisa para fazer. Aí vem o Espírito Santo. Aí fala do que Jesus fez por você. Você lembra das mensagens da Conferência da Reforma sobre os 5 pontos do calvinismo? Aí o amor de Cristo lhe constrange. Aí você diz, eu não consigo deixar de participar da obra do Senhor. É assim que funciona. Entende? Essa é a aplicação prática dessas doutrinas. Aprender essas verdades nos move para servir ao Senhor com a motivação correta, que é Deus. Não a motivação errada, aumentar o número de irmãos na igreja, entende? Mostrar ao pastor o desempenho, atingir as metas propostas. Não.
É a glória de Deus, pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Então, todos esses versículos tratam desta verdade. Mesmo que diga todos e o mundo, e tem vários outros versículos sobre isso, nós devemos entender que esses muitos e esses todos se referem aos eleitos. E pelo próprio contexto daquele versículo, é possível você perceber isso, como nós estamos observando apenas alguns aqui, porque não tem como observar todos no nosso tempo. Esse aspecto de uma expiação ilimitada ou universal é típica do arminianismo. Os arminianos, eles acreditam que Jesus morreu por todos. Mas eles também acreditam que há uma graça dada a todos. Essa graça preveniente. Muitos arminianos acreditam nisso. E acreditam que o indivíduo escolhe se vai crer ou não. Ele tem a graça. Mas ele pode dizer sim ou não ao sacrifício de Cristo. E nós entendemos que isso não se sustenta na Bíblia. E que, se for desse jeito, há um mérito do homem de escolher. Há um mérito humano. Ou, se não, se há uma graça para toda a humanidade, entendemos que toda a humanidade deveria escolher Jesus, já que existe essa graça preveniente em todo ser humano. Ou, terceiro, essa graça, ela não é tão graciosa, tão poderosa, ela falha. E quem orienta essa graça de Deus preveniente, segundo os arminianos, é o homem. Então o homem se tornou mais poderoso do que o próprio Deus e do que a sua própria graça. Para todo caminho que vai, isso não funciona. Isso se torna humanismo. Entende? Não estamos querendo dizer que quem é arminiano não é crente. Não. Existem denominações inteiras que seguem o arminianismo. Eles não são crentes? Não. São convertidos. Mas eles ainda não entenderam essas verdades e, por isso, eles cometem alguns erros, algumas falhas, e que não são pequenas, são grandes e que destoam da Escritura, ok? No seu sistema, no sistema de ensino deles. Não vou dizer a denominação. Mas, por fim, é importante nós entendermos que o mais importante, dentro desse assunto, é perceber que, se Jesus morreu por uma pessoa, essa pessoa, ela tem que ser salva. Jesus não pode morrer por uma pessoa e ela escolhe não ser salva. Senão, essa pessoa, ela rejeitou a graça de Deus, ela rejeitou o poder do Senhor na vida dela, e isso é inconcebível segundo os textos da Escritura. Quando Deus chama para a conversão, a pessoa vai. Não tem como dizer não. E nós lemos isso em Romanos 8, 28 hoje, ou 28 e 29. Aqueles que Deus escolheu, predestinou, Ele chamou. E os que chamou, aí até chegar a dizer que glorificou. E aí consuma-se o plano da salvação. Não tem como a pessoa dizer, não, Deus, eu não quero a tua salvação. Não tem. Isso é impossível com relação à Escritura. Impossível. E isso é diminuir Deus e aumentar o poder, o ego e até uma certa soberania do homem. João 3,16 é um dos versículos mais simples, mais conhecidos da Escritura e que mais nos ensina sobre isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo inteiro, sim, mas que deu o seu Filho unigênito. Ele deu Jesus para morrer numa cruz pelos pecados dos homens, mas não de todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai crer no Senhor aqueles que Deus escolheu, aqueles que foram chamados eficazmente, eficientemente pelo Espírito Santo de Deus, mediante pregação do Evangelho. E esse que foi chamado, o Evangelho é pregado para 1000 pessoas, só vão crer aqueles que têm que crer naquele momento. Esse é o chamado eficaz.
E aqueles que Deus chamou naquele dia, hoje você vão crer e se converter. Hoje, eles vão. Não tem como fugir disso, porque é o Senhor que opera tão grande salvação. Esta é a verdade, irmãos, desta expiação limitada, desta verdade bíblica. E mais uma vez, esses pontos, essas verdades, elas nos humilham como humanidade. Isso aqui vai na contramão do humanismo do mundo em que nós vivemos. Quando se prega isso aqui, está se dizendo que a glória é toda de Deus, o controle é todo de Deus. Nós não conseguimos explicar tudo, mas nos rendemos ao controle absoluto do Senhor. Porque quando nos convertemos, nem sabíamos dessas coisas. Na verdade, nós ouvimos o Evangelho, as primeiras bases do Evangelho ali, e reconhecemos Jesus como nosso Senhor, por medo do inferno, sim, e por reconhecer o amor e a graça de Deus nas nossas vidas. Depois é que fomos amadurecendo, crescendo e aprendendo o que foi que aconteceu com a nossa vida, o que é que foi movido nos céus e na terra para que nós pudéssemos ter tão grande salvação. Então, quando você pensar, será que eu vou para o culto hoje? Será que eu vou pregar o Evangelho? Será que eu vou ler minha Bíblia? Você tem que se lembrar dessas verdades, para que o amor de Cristo lhe constranja, nos constrange, e assim nós adoremos a Deus de modo mais eficiente, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo pela Tua Escritura, pela Tua Palavra, que nos orienta. Pai amado, sei que é um ensino mais amadurecido para todos nós aqui, mas não queremos ser aqueles crentes que só vivem do leite. Nós realmente queremos da carne, da Tua Palavra, do alimento sólido, para poder Te conhecer mais e ter uma fé mais madura, mais firme em Ti, para não sermos como aqueles da Epístola aos Hebreus, que cambaleavam, trôpegos, porque estavam com medo da perseguição, da morte, e alguns até se desesperavam ao ponto de querer voltar para o judaísmo helenista daquela época. Senhor Deus, essas mensagens vindas da Tua Palavra são para o nosso crescimento, para juntos podermos nos firmar diante de um mundo terrível, de ensino de demônios, muitos desses extremamente sofisticados, mas ainda assim ensinos de demônios. E o Senhor, ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos ensine aos nossos corações, às nossas vidas, para podermos, Senhor, apresentar cada vez de modo melhor a Tua Palavra àqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém.